Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo as últimas informações sobre o caso Bolsonaro, que vai acontecer o julgamento na terça-feira da semana que vem. Mas pessoal, o Alexandre de Moraes não para com as suas atrocidades. Ele quer que o Bolsonaro seja preso na Papuda, sendo que o Bolsonaro é ex-militar e ele tem total direito de ficar preso num presídio militar ou até mesmo pela PF, na prisão da Polícia Federal. Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube, e vocês sempre vão estar recebendo conteúdos de qualidade em primeira mão. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Um milagre tira Bolsonaro da Papuda antes mesmo do julgamento. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o caso de Jair Bolsonaro e já estaria até planejando enviá-lo para o presídio da Papuda. Um ministro próximo teria confessado que realmente só um milagre ou uma crise de saúde tiram Bolsonaro da Papuda. O prazo para a manifestação da PGR termina um dia antes do julgamento. É real a possibilidade de Bolsonaro ir para um presídio comum, enquanto Lula teve uma sala VIP na Polícia Federal e Temer ficou na PM. Rodrigo Constantino, começo com você. Ex-presidentes podem cumprir pena em presídios comuns? Rose, nada nesse processo todo envolvendo Jair Bolsonaro é normal, né? Alexandre de Moraes e seus cúmplices querem humilhar o ex-presidente, destruí-lo, se vingar dele de alguma forma, é uma verdadeira obsessão patológica. Estão tentando fazer de tudo para pisar num adversário político que governou 4 anos sem escândalo de corrupção e cuja existência é uma lembrança constante, um fardo para esses todos do sistema, né, de que é possível fazer diferente, que você não precisa ser um cachaceiro ladrão condenado em 3 instâncias por 9 juízes e desembargadores com provas sobradas. Você não precisa de nada disso para governar o Brasil. Você pode fazê-lo de forma diferente, de forma técnica, dividir os ministérios de maneira profissional, sem feudos partidários, aprovar uma reforma da Previdência sem esquemas, né, que economizou R$1 trilhão para o país em 10 anos. Tudo isso o Bolsonaro lembrou ao Brasil que é viável fazer, se você quiser, na área externa, colocar gente do calibre de um Ernesto Araújo, né, alinhado ao que temos de melhor do legado da civilização judaico-cristã ocidental. Olha hoje onde estamos, né? Vamos falar aí, mas o Lula transformou o Brasil em algo pior do que um anão diplomático, rebaixado por Israel, né? Porque flerta abertamente com regimes terroristas. Então, está muito claro que esse processo contra Jair Bolsonaro não tem nada a ver com o campo do direito. Tem a ver com o campo político, na verdade, politicagem, e querem humilhar, querem destruir, querem pisar e prender Jair Bolsonaro para poder colocar essa pecha de presidiário nele, né? Sem crimes cometidos. Isso aqui é o pior. Eu acho que era motivo suficiente para o país parar, né? Não aceitar isso. Em vez disso, a gente vê governadores tentando disputar já o espólio político do presidente, como se ele tivesse morto politicamente, né? Se lançando em candidaturas e muitas vezes incapazes de denunciar esse abuso de maneira veemente. Eu vejo isso com muita tristeza, porque eu acho que antes de começar a falar de eleição de 2026, nós temos que falar do absurdo que é o Jair Bolsonaro não estar elegível e solto para disputar essa eleição. Não é uma eleição democrática e legítima sem Jair Bolsonaro no pleito, e isso tem que ficar muito claro, e acho que o Donald Trump, ninguém mais, ninguém menos que o presidente americano, concorda comigo. Carol, você que é cientista política, qual o efeito de uma possível prisão de Bolsonaro, um reflexo aí na população que já sente já vive em meio a tanta impunidade?
Zé, como o Consta falou, a gente não está mais analisando um julgamento sob ponto de vista jurídico, é um ponto de vista 100% político. O que o STF está fazendo é triplicando a aposta, né? Esse monitoramento que o presidente Bolsonaro está vivendo dentro da casa dele é uma das maiores atrocidades que eu já vi. O domicílio dele é inviolável, tem outras pessoas que moram ali, que estão à posse do imóvel e que jamais poderiam ter sua privacidade invadida, né? Tudo isso com base em um suposto pedido de auxílio à embaixada, que ninguém sabe de onde veio. Depois acharam antes, né? Haviam achado um documento rastreando o celular do Bolsonaro de que ele pediria asilo político na Argentina, como se pedir asilo político fosse crime. O Bolsonaro, depois disso, esteve na Argentina com o presidente Milei e não pediu asilo algum, nunca deu qualquer indício que fugiria. Então, o que o STF está fazendo não é uma análise fria de fatos e provas, devido ao processo legal, tudo aquilo que a gente espera de um processo justo, né? Principalmente do mundo, diante de toda a imprensa mundial que está acompanhando. O STF só está mostrando poderio, só quer tentar emplacar essa narrativa de que existe qualquer tipo de soberania, de que as decisões que acontecem aqui são soberanas e que não vai sofrer influência externa dos Estados Unidos. O ponto é que, na verdade, eles estão dando mais combustível, eles só estão provando o que o Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro já vem mostrando nos Estados Unidos, agora vão começar a fazer também na Europa, só estão mostrando que a gente vive um completo estado de arbitrariedade. Todos os ministros agora resolveram dar as mãos, falar que aquilo ali é um órgão colegiado, como quem disse, sancionou Moraes, sancione nós também, né? Então, há poucos meses atrás, se alguém falasse isso pra gente, que a gente teria um ministro do Supremo sancionado, a gente diria que é fake news. Então já está, se esse rumor já está vindo, a gente espera ansiosamente que seja verdade, porque se o Senado está omisso, pelo menos que os Estados Unidos, então, coloquem ali a força do porrete aqui no Brasil. Ok, ministro, como os Estados Unidos estão vendo aí essa possível prisão de Bolsonaro chegando agora tão perto? Rose, isso é aquilo que estava já previsto, de certa forma, na primeira carta do presidente Trump ao Lula, né? E aquilo que já estava indicado como a razão principal de todo esse conjunto de ações que o governo americano tem tomado em relação ao Brasil, que é a injustiça cometida contra o ex-presidente Bolsonaro, né? Eu acho que isso já estava, digamos assim, na programação, infelizmente, dos Estados Unidos. Claro que eles estavam testando para ver, olha, será que o sistema de poder no Brasil vai reagir de uma forma diferente, mas eu imagino que já houvesse a previsão de que o sistema reagiria assim como está. Os Estados Unidos, o governo americano, está mostrando que entende perfeitamente como funciona o sistema de poder no Brasil. Eu acho que eles têm, digamos assim, um algoritmo, né? Olha, se ceder aqui, né, a gente faz tal coisa, mas se não ceder, né, vamos provavelmente implementar outras medidas, do ponto de vista deles, né? Então, você vê que eles estão dosando a questão da Magnitsky, já se fala, queriam sancionar várias pessoas, só sancionaram apenas uma, né? que uma, né? Mas numericamente apenas uma. Então, isso é apenas uma das indicações daquilo que pode ser feito. Existe, eu acho que, todo um cardápio de medidas que está ali, esperando, será que vão prender o ex-presidente Bolsonaro? Sim, se prenderem, né, tem esse cardápio ali à disposição, né? Por exemplo, hoje surgiu, né, essa especulação sobre a sanção ao Brasil na compra de chips de altíssima potência, né? E parece que não é ainda necessariamente verdade, mas é óbvio que isso está, por exemplo, entre vários outros mecanismos que podem afetar toda essa relação que já está tão comprometida. O Constantino, obrigado, Constantino, você mencionava então a minha participação no governo Bolsonaro. Muito obrigado. Enfim, o que aconteceu é que a gente tinha um compromisso realmente de inserir o Brasil no mundo livre, né, onde o Brasil pertence, ao qual o Brasil pertence, né, como parte de um imenso projeto de transformação nacional, né, justamente de fazer um governo sem corrupção e que combatesse a corrupção, né, que tivesse uma
um compromisso ético, um compromisso de limpeza da coisa pública, entre outras questões, né? Mas a gente tinha essa noção de que era preciso a correspondência externa disso, né, que é a inserção do Brasil no mundo livre. Então, e você veja hoje que então, nós estamos no mundo inverso de tudo aquilo, né, em todos os sentidos, né? Lula preso, presidente Bolsonaro em vésperas de ser Lula solto, presidente Bolsonaro em vésperas de ser preso, infelizmente, e justamente o Brasil totalmente subserviente, não é nem alinhado, totalmente subserviente ao projeto totalitário terrorista mundial, né? E totalmente em choque contra a principal potência do mundo livre. Então, nós estamos vendo isso, não existe essa separação, digamos, entre a dimensão interna e a externa. O Brasil optou internamente e na sua inserção externa pelo totalitarismo, pela destruição da democracia, pela destruição das liberdades, né, pela violência, pelo desprezo ao ser humano, pelo desprezo à lei e tudo isso, né? E as consequências não são apenas internas, né, são externas, porque o mundo todo está vivendo esse confronto entre um princípio da liberdade e um princípio totalitário. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia do Braddock Show, deixando todos os créditos para eles aqui na plataforma do YouTube. Mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, que isso é muito importante para mim aqui na plataforma do YouTube, e ative o sininho das notificações, que vocês sempre vão estar recebendo os nossos conteúdos. Valeu e até o próximo conteúdo.